Educação e Mercado agora com o professor Nailor Marques Júnior, que está com a gente todas as semanas. Nailor, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, domingo estivemos juntos aqui com a transmissão das eleições. Ufa, foi muito bom, foi um trabalho muito interessante, para mim uma experiência muito interessante. E a gente teve a oportunidade de analisar um pouco o clima político, né, dentro de uma perspectiva que é bastante produtiva, porque pensando inclusive essa relação, que é uma relação educativa, pedagógica com a população. Né? Exatamente, porque a gente sempre diz que a escola tem que preparar as pessoas. Agora nós estamos numa discussão que a gente já vê aqui outras vezes, né, de escola com partido ou sem partido, né, que eu volto a dizer de novo, que eu entrei no blog para ver o que é o estudo, e ainda continuo não entendendo o que querem dizer efetivamente, porque dos dois lados tem gente falando coisas estranhas, mas de qualquer maneira a escola tem que permitir discussões políticas, não partidárias, mas políticas. Né? As pessoas têm que saber, e basta ver que a gente viu que o volume de abstenções foi enorme e houve um fenômeno muito interessante. Jovens de 16 a 18 anos que estão inscritos para votar, que foram às ruas, né, pedir mudanças democráticas, não foram votar. Então a pergunta é, jovem, você estava na rua reivindicando o quê? O que você estava reivindicando? Você queria uma mudança, e a hora que vem a eleição e diz, agora é hora de você mudar, ou é hora de dizer o que você quer, não é? De dizer que candidato você quer que te represente, você não vai. Não é? É uma coisa muito estranha. A gente viu toda a movimentação das mulheres, a gente comentou isso, não é? Na escola se discute tanto, nunca se discutiu tanto sobre gênero em escola, e a Câmara de Vereadores de Maringá não elegeu nenhuma mulher. Não é? E vejam, o tempo todo a gente está vendo os professores dizendo sobre a discussão de gênero na escola. Então, o que aconteceu? Necessidade de fazer isso. Né? Então o que acontece? Essa necessidade, mas veja que no momento político isso não se refletiu. Então, a ligação entre escola, política e mercado de trabalho, porque esses jovens vão trabalhar. Ora, esse político, qualquer que seja o prefeito aqui, ou qualquer que seja o prefeito de qualquer lugar, ele tem, uma das metas dele é criar situações na cidade para que esse jovem tenha onde trabalhar. O tempo todo tem jovem entrando no mercado de trabalho. Agora, que jovem que vai para o mercado de trabalho? É a escola que vai dizer. Agora, que mercado de trabalho? É o poder público e as empresas, e a condição que for dada para as empresas para criar esses empregos. Então, isso é uma simbiose total. A ligação é muito forte entre uma e outra. Ainda que muita gente não veja a ligação é total. Por isso é importante pensar numa escola que discuta política. Eu acredito que sim. O problema é que as pessoas confundem, igual religião. As pessoas confundem ensino religioso com ensino de uma religião. E quero deixar claro que isso vale quando você tem uma escola confessional, por exemplo, você matricula seu filho numa escola adventista, você matricula seu filho numa escola católica. Óbvio que as pessoas vão discutir, a escola é confessional, a escola já se diz católica. E isso, digamos, o pai tem muito claramente. Claramente. Não pode reclamar depois. Não pode reclamar. Agora, se eu matriculo meu filho numa escola pública e eu tenho ensino religioso, eu não posso dar o ensino religioso da professora de religião. Ora, ela não foi paga para isso. Um Estado que é laico não pagou uma professora para dar ensino religioso, para ensinar a religião dela. Ora, nós respeitamos a sua religião, mas não é isso que o aluno quer. Tem que respeitar a pluralidade. Isso vale para a questão política. E vale para a questão política também. Quando se diz, vamos estudar, vamos discutir política na escola, não é o partido do professor. Né? Então eu tenho um professor de esquerda, e ele vai lá e vai dizer um monte de coisa que interessa para ele. Eu tenho um professor de direita, ele vai dizer um monte de coisa. Ainda que eu quero dizer uma coisa que todo mundo odeia que eu diga, mas vou dizer de novo. Eu não acredito em direita e esquerda. Isso para mim é mão para virar o carro. Entende? Não, vira direita, vira esquerda. Porque eu simplesmente não consigo entender o que as pessoas dizem também. Não é? Muita gente diz assim para mim, você fica se fazendo de besta quando você fala isso na televisão. Eu não estou me fazendo de besta, eu não entendo mesmo. Porque eu vejo o comportamento de alguém que se diz de esquerda. O discurso e vejo a prática, alguma coisa não combina. E vejo alguém que se diz de direita e vejo a prática, e isso não combina. Então, sinceridade, não consigo entender. E por que a gente não entende? Porque a gente viu nas eleições agora, 35 partidos políticos, 35 partidos tem o Brasil. E mais 35 partidos pedindo registro. É um absurdo. É um absurdo. Não é? A Alemanha preocupada que agora tem 8 partidos, o cara não sabe o que fazer porque tem 8 partidos na Alemanha, e nós aqui com a possibilidade de ter 70. Quer dizer, isso não são partidos políticos, são agremiações. Então a gente sabe que tem uma série de coisas que tem que ser discutidas. Isso é que precisa ser discutido na escola.
E a escola, nesse sentido, era importante também para esclarecer e formar uma sociedade, um grupo de pessoas, quer dizer, que tenha compreensão plena do que está acontecendo, inclusive na política. Exatamente isso. A gente discutiu... Por isso não dá para pensar uma escola sem partido. É sem partido político. Sem partido político, claro. Mas não sem política. Mas com discussão política, porque não existe mundo sem política. Né? Não adianta eu dizer, né? A gente viu, por exemplo, o prefeito de São Paulo, eleito de São Paulo, dizendo, eu não sou político. Eu não sou político. Se não fosse político, não seria candidato. Ué, como eu não sou político? Não é? Como se quem não é político não é candidato, porque para você ser candidato a alguma coisa, no Brasil, você tem que estar afiliado a uma agremiação política. Impossível isso. Esse discurso é. Mas por que ele disse isso? Porque era isso que a população queria ouvir. Quer dizer, ele não foi político ontem, eleito é político agora. Está aí agora. Entende? Nós não temos como viver sem político. Não é? Agora, o que acontece é, a política é necessária. O problema não está na política, o problema está nos políticos. Eles é que são problemáticos. Então, por isso que existe eleição, para que a gente possa limando essas pessoas. Por isso é necessário que as pessoas apareçam para votar. Por isso, acho importante, de novo, já quero fazer um link aqui, esta reforma do ensino. Que a gente conversou um pouco na semana passada e certamente a gente vai continuar papeando sobre isso. E eu disse, qual foi a grande vantagem que eu vi nessa proposta de modificação? Tá, eu respeito as pessoas que dizem, por medida provisória, não. Mas também queria dizer às pessoas o seguinte, se não fosse a medida, ninguém ia estar discutindo isso. Isso aqui é o Brasil. Né? Aqui, quando não vai na faca, não vai. O fato é, a segunda metade do ensino médio pode ser optativa. E outra coisa, volta com muita força o ensino técnico. E aí eu queria elencar uma coisa que talvez as pessoas do Brasil ainda não saibam. Nós perdemos muitas oportunidades de ter prêmios Nobel. O Brasil já deveria ter tido um prêmio Nobel. E agora, hoje, foi escolhido o prêmio Nobel de Física. E um brasileiro, Celso Grebógia, aqui de Curitiba, um físico muito importante, estava concorrendo a essa vaga. Poderia ter ganho. Né? Não ganhou. Nós tivemos na boca muitas vezes. O Brasil merecia vários Nobels, não um só. Nós já perdemos com o César Lattes, a gente perdeu com o Oswaldo Cruz, a gente perdeu com o Carlos Chagas, a gente perdeu com o Carlos Drummond de Andrade, a gente perdeu com o João Cabral de Melo Neto. Todos esses estiveram na boca de receber. E agora o Grebógia. Então nós merecíamos mesmo 6 Nobels, não um. Não é? E vejam quantos de ciência. Mas o que me chamou a atenção foi o que o Grebógia disse. Ele disse, o que marcou minha vida foi do 6º ao 9º ano, aulas muito boas de exatas, nós conversamos sobre isso, a importância de exatas, e no 2º grau eu ter tido chance de fazer uma boa escola técnica, e a mudança está propondo a possibilidade de escolher escola técnica. Então eu acho que a gente está no caminho, e não sou eu que estou falando, é um homem que teve na boca de ganhar o prêmio Nobel. Então isso é muito importante, saiu da boca dele, ninguém perguntou, ele disse espontaneamente. Essa reforma educacional, já que estamos falando sobre essa proposta, né, de mudar o ensino e ter, inclusive, disciplinas optativas, certamente vai trazer um reflexo bastante grande também pelo modelo de seleção que nós temos para os cursos universitários, né, o que a gente chama de vestibular. Com certeza vai ter, e também no tipo de professor que vai dar essa aula. Eu sei que a grande preocupação é, mas aí eu vou dar uma aula, o cara não quer fazer a minha aula. Eu vou ter que dizer outra vez, dê aulas interessantes. Com certeza, algumas matérias vão perder o número de professores, não é? Vão perder. As pessoas dizem assim, mas as pessoas estão imaginando cortar tal matéria e tal matéria. No projeto não está dizendo que vai cortar nada. O que o projeto está dizendo é o seguinte, algumas matérias as pessoas podem não optar por elas. Não é isso? Podem não optar por elas. Não é verdade? Eu pratico esportes hoje, e bastante. Não é? Eu já corri maratona. Não é? E, por exemplo, nessa época, eu não achava interessante fazer. Eu não estou dizendo que o ensino de educação física é dispensável, mas eu só acho que eu posso escolher ele em menor quantidade do que. Eu não acho que as aulas de filosofia e sociologia sejam dispensáveis. Ao contrário, eu sou da área de humanas. Agora, eu quero que o professor seja um professor que dê uma aula interessante e que não seja um doutrinador. Eu, mesmo sendo da área de humanas, não quereria ter aula com um professor doutrinador. Um cara que quer enfiar na minha cabeça a doutrina que ele tem na cabeça dele. Né? Eu quero aprender, por isso eu disse da outra vez. Eu não acho lógico, sano, que alguém vá dê preferência ao estudo da África em detrimento da Grécia e da... Eu não tenho nada contra. Primeiro que a África não é um país. Odeio quando as pessoas falam isso. A África não é um país, a África é um continente. Então não fala em África para mim. Não é? E não fala em afrodescendente, porque isso não faz sentido nenhum. Todos nós aqui viemos da África, somos afrodescendentes. 60 mil anos atrás a gente morava na África Central. Agora a grande questão é, não dá para... O nosso pensamento, a base do nosso pensamento é greco-romano. Você vai abandonar a Grécia e Roma para estudar o quê? O que não tem influência direta na formação do seu pensamento? Sem sentido.
Nailor, na semana que vem a gente continua. Menos nervoso. Professor Nailor Marques Júnior, para encerrar mais uma edição do Ponto Com News. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você ter escolhido a TV Maringá. A gente se fala amanhã às 8 horas. Bom dia para você.